Oi, milkshakers! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Amanda Richter, estudante de escrita criativa e escritora, e hoje nós temos uma convidada super especial, minha mãe. Porque nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o Dia do Rock, sobre as leituras das férias, principalmente literaturas infanto-juvenis, e eu aproveitei para fazer uma coisa que eu fazia muito durante a minha adolescência, que era falar sobre os livros que eu pretendo ler com a minha mãe e ver a reação dela a respeito deles. Então, curte aí depois da minha. Como é que me apresentou meu nome? Falou meu nome. Achei que Essa foi minha mãe. então tá. Oi, eu sou a Silvia Helena, mãe da Amanda. Eu e a mãe, a gente sempre conversou muito. Então, sempre que eu chegava da escola, eu chegava dizendo pra ela: mãe, tô lendo Crepúsculo! Mãe, tô lendo Vampiratas! E ela me perguntava se eu sabia época de vampiro. Verdade. Mas enfim, então pra provar pra ela que eu não leio só coisa de vampiros, eu selecionei alguns livros diferentes. E não vou falar pra ela sobre o Sol da Meia-Noite, que eu tô Embora ela já saiba que eu li os capítulos quando vai. O primeiro livro, ele é, na verdade, da biblioteca da faculdade. Que eu peguei ele durante as férias de verão. Daí, quando começou as aulas, eu ia devolver ele. E no dia que eu ia devolver ele, eu recebi e-mail dizendo que a gente não ia ter aula porque tava começando a pandemia. Que pena, mas que bom, porque eu fiquei com livros pra ler agora nas férias. Então eu tô com bastante leituras pra fazer, já que o semestre foi completamente insano. Esse primeiro livro é Jogos Vorazes, o volume 1. Jogos Vorazes. E eu tô bem ansiosa pra ler, porque ele é uma distopia e eu gosto de distopias. Embora eu já tenha começado a ler uma página e não consegui passar dela. Mas a minha irmãzinha leu e disse que era bom, então vamos ver se rola. Aqui, basicamente, só pra situar a mãe um pouco. Por favor. Basicamente, a guria se oferece pra ir no lugar da irmã dela pra um tipo reality show de sobrevivência. Então, eles não sabem se vão sair de lá vivos ou não, mas eles vão em dupla. Cada distrito manda sempre um guri e uma guria. E aí, quando o nome da irmã dela é chamada, ela se põe no lugar dela e diz pra ela ir no lugar, porque ela é mais velha e a irmã é mais nova. Reality show. Tipo um reality show. Então, assim, eles vão colocando provas de sobrevivência e a ideia é que só... Como insetos? Tem que passar por aquelas pontes, na lama. É tipo assim, tu tem que subir em árvores pra fugir de bicho, coisas do gênero. E o bizarro é que eles praticamente, se eu não me engano, eles matam todos os outros e só saem 2 vivos. Não sabe quem é que vai sair vivo. Tipo isso. E quem não sabe quem é que mata também. É, o pessoal da capital, que eles chamam, que ficam fazendo os desafios e mamando as coisas. Eu não sei muito, porque eu só vi os filmes anos atrás, eu não li o livro ainda. Então, Eu não vi os filmes. a ideia do livro é legal. Vamos ver se eu vou conseguir, se eu vou gostar dele agora durante as férias de junho. O segundo livro que eu peguei pra ler também é da biblioteca, é O Apanhador no Campo de Centeio. Porque eu já ouvi muito falar sobre ele é basicamente um clássico da literatura, especialmente se a gente começa a prestar atenção em filmes. A gente vê que eles aparecem muito nas aulas de literatura e tudo mais. E eu já vi muita gente falando bem dele, tanto nos filmes quanto fora. Então eu resolvi ler sobre. Eu comecei já, eu tô tipo na página 65. Eu tô bem no início. E o que eu acho legal é que a gente tá acompanhando um adolescente com os seus dilemas de o que eu vou ser quando eu crescer, como é que eu falo com meus pais que eu levei bomba da escola, umas coisas. Sonhos do cotidiano. Quem nunca? Quem nunca? Eu nunca tirei essa vermelha também. Ele parece bem legal. Eu gosto da escrita do escritor por enquanto. Tô gostando do jeito como ele escreve, do estilo, né? E tô bem curiosa mesmo pra ver como é que chega no fim. É interessante ver o quanto ele consegue absorver conversando com professores que ele admira e tudo mais. Então, eu acho bem legal. E acho que fica também uma dica aí, quando a gente tá meio perdido, conversar com alguém que a gente admira. Né? Esse aqui também tá na minha listinha de leitura, embora ele seja mais curto, que é a revistinha que vem junto com os livros do mês da Intrínsecos. No caso, esse aqui é o livro que veio em junho. Eu fiz unboxing dele no Instagram e eu pretendo fazer um review depois que eu terminar de ler. Mas como estávamos ainda no fim de semestre, eu ainda não consegui terminar de ler, falta bem pouquinho aqui, tipo
falta um terço do livro. Eu devo conseguir terminar de ler em seguida. E aí eu quero ler mais sobre a revistinha, que são informações adicionais sobre a Itália, sobre a autora. Essa aqui é o livro A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Ele não foi ainda lançado no Brasil. Se eu não me engano, ele vai ser lançado em setembro. O clube ele sempre envia para os assinantes livros inéditos antes deles irem para a livraria. Então esse aqui a gente recebeu em junho. E a Helena Ferrante ela tem uma escrita que não é, digamos, das minhas favoritas, porque ela escreve as coisas de forma completamente sem filtro. Então não é uma escrita bonitinha, não é uma escrita muito agradável. Ela simplesmente pega e fala as coisas como ela acha que tem que ser, como ela acha que tem que escrever, bem direta mesmo. E nessa aqui a gente também acompanha uma adolescente. Eu falei que tem vários infantos juvenis, mas eu acho que esse livro aqui é indicado para maiores de 18. Fico aviso. E pode ter gatilhos. Enfim. Mas basicamente lida com uma adolescente que escuta os pais conversando. Ela não conhece muitos outros tios porque os pais tiveram brigas com o outro lado da família. E aí um dia ela escuta o pai dela falando que ela é muito parecida com a tia que eles mais detestam. E aí ela fica pensando, oh meu Deus, será que eu sou feia? Será que eu sou burro? O que vai ser de mim? Se parecer parecida com ela? E aí ela começa a ir atrás dessa tia pra conhecer ela e conhece todo um outro lado de Nápoles, que é a cidade onde se passa a história, todo um outro lado da família, enfim, das origens. E a gente acompanha esse crescimento dela também, que passa pela adolescência. Adolescência. Passa. Adolescência passa. Acho que nada bacana ali foi que eu vi que tem se tornando mulher, né? Bem bacana. Eu acho que não cheguei. Não chegou? Legal. Spoiler? Eu li outro livro da Helena Ferrante antes, que era A Filha Perdida, que também fala sobre maternidade de uma forma meio brutal, assim. Não muito, né? Legal. E a curiosidade mais legal sobre ela é que ninguém sabe quem é ela. Ela é literalmente totalmente no anonimato. Helena Ferrante é um pseudônimo e ela só dá entrevistas por e-mail, por exemplo. E esse é um princípio que eu acho muito legal, sabe? De que a obra não depende do autor. A obra ela é o que ela é, independente de saber quem é o autor ou não. Isso eu concordo bastante, acho bem legal. O outro livro que eu separei pra ler também é da Intrínsecos. Esse aqui é do mês de julho. Vamos ver se eu consigo até o final do mês ler, já que o de junho não deu certo, de julho. Vamos torcer. Esse aqui parece muito legal. Essa revistinha tem várias informações sobre a questão da escravidão nas Américas. Porque esse livro, ele fala sobre um cara que ele é separado da mãe dele. Ele nasce numa fazenda no sul dos Estados Unidos, se eu não me engano. Ele é separado da mãe dele, ele recebe um poder. E aí, um tempo depois, quando ele vai se afogar, alguma coisa assim, ele vai morrer, esse poder salva ele e ele resolve lutar contra a escravidão e buscar a família dele. Parece um livro muito legal. Eu sei que esse autor recebeu alguns prêmios já. Também é inédito aqui no Brasil. Não sei qual a previsão deles lançarem aqui. Mas essa edição da Intrínsecos tá linda. Eu tô muito ansiosa pra ler mesmo, porque a história parece ser ótima. Tipo assim, ela é uma ficção, mas ela é baseada em coisas que aconteceram. E eu li já a primeira página e o estilo de escrita dele também é bem cativante. Então tô bem curiosa. Bem interessante. É uma história. Ela fica tirando, ela fica tirando as cabeças. Um pequeno detalhe. Off the records. Antes, quando a gente tava ensaiando, ela disse que quer ler bastante esses dois livros da Intrínsecos, tanto o da Helena Ferrante, que tem uma abordagem mais nua e crua, quanto esse outro que ela leu alguns trechos antes de mim. Disse que é muito legal, eu tô achando que ela vai acabar lendo esse. Achei bem interessante, né? Tá boa do livro. Olha, que evolução!
Não é sobre vampirata. Ah, mas é um pirata, né? Preciso ler a história pra saber, porque o filme... Não sei, não rolou. O filme não gostei muito. Então vamos para o livro teste. Se ela gostou das outras, que será desse daqui? Esse aqui é o último que eu peguei na biblioteca. É o livro 2 das Crônicas de Gelo e Fogo, o famoso Guerra dos Tronos, ou Game of Thrones, GOT, enfim, como você preferir. E... vou contar um pouco pra você o que é a história. Por favor, essa não tem. Então, basicamente nós temos 7 reinos e eles estão todos lutando pelo trono em Porto Seguro, que é o trono que unifica todos os 7 reinos e controla todo mundo. E aí, o que acontece? Lá no norte tem um muro de gelo, frio, Gelo. e aí tem os caras todos de preto, que eu não me lembro como é que é o nome deles agora, mas enfim, eles são responsáveis por ficar cuidando do muro, porque do outro lado do muro tem os selvagens e uma vida que é totalmente mitológica e, enfim, é, digamos, o desconhecido e o perigoso. E do outro lado, perto de Porto Seguro, tem o mar e tem o Westeros, que é uma terra para além do mar. E aí o que acontece? Antigamente tinha o Rei Louco, que era de uma família que tinha como brasão os dragões, e eles tinham dragões durante muito tempo. E aí eles eram loucos, então eles matavam todo mundo. E aí o pessoal se uniu, foi lá, matou eles e exilou os filhos nessa terra de Westeros. Aí o que acontece? Enquanto eles estão lá lutando pelo reino de Porto Seguro, tá vindo os White Walkers, são os zumbis de neve, pelo norte. Tem zumbi no livro. Tem zumbi. Tem zumbi no livro. Tem gelo, tem zumbi, tem dragão. Tem dragão. Tem dragão. Não cheguei nessa parte ainda, mas tem dragão. Tem dragão. E aí o que acontece, né? Essa guria tem um irmão e eles se convencem de que eles têm que voltar pra Westeros. Uau! Deu tudo certo. Emocionado. Aqui. Que viu? Chocante. Sobre o reino de gelo, o muro. É o Crônicas de Gelo e Fogo, né? É. Bom, Vamos. aí o irmão dela convence ela de que eles precisam voltar pra Porto Seguro pra retomar o trono que tecnicamente é deles por direito. Aí o comerciante vai lá, negocia um casamento entre ela e os caras dos Dothraki, que são basicamente os reis dos cavalos. É tipo isso. Eles andam em cavalos, têm cabelos compridos e ceifam todo mundo com coisas. Corta a cabeça? Corta a cabeça. Quase parente da Rainha Vermelha, provavelmente. Da Rainha de Copas. Todo mundo do mesmo reino. Todo mundo no mesmo reino, separado por um mar. Ah, eu esqueci de te falar. Tem também, eu não me lembro agora o nome deles, mas eles são guerreiros extremamente treinados. E eles são castrados para que eles só se foquem na guerra. E aí, essa guria, o que acontece? Ela casa com o rei do Dothraki, engravida, aí o cara vai pegar uma infecção, vai morrer. Eu vou limpar isso de novo. Aí o cara vai pegar uma infecção, vai morrer. Aí ela vai lá com os feiticeiros da tribo, fala, não, eu não quero que ele morra. E a guria, a feiticeira morre, ela pega e diz, não, uma vida por outra. E aí, o que ela faz? Ela faz com que o bebê deles morra pra dar vida pro cara, só que o cara fica em estado vegetativo. Uau. É, tipo isso. Aí ela fica de luto, meio que fica indignada. E aí ela vai e faz uma pilha pra botar todo mundo pra queimar ele, né? Fazer tipo um funeral. E aí ela pega 3 ovos, que eram pra ser fósseis. 3 ovos de dragões, não de dinossauros. Tô criando uma outra história pra Jack McMartin. Tô colocando agora dinossauros, tá? Vai ser ótimo, imagina. Sim, os dinossauros também vêm de ovos de dinossauros. Ah, eu já fiquei imaginando os White Walkers em cima de dinossauros. Seria... Enfim, seria uma luta de um dinossauro com um dragão. O dinossauro ia perder. Acha? Eu acho. E se fosse um T-Rex agora? Por isso que o T-Rex fica em casa, galera.
Não tem como lavar a mão. Bota aqui. Tá. Muitas piadas de ex. Voltando. Aí o que acontece, né? Ela taca fogo em tudo, vai ela pro meio do fogo. Quando ela sai, ela não tá morta. E os 3 ovos chocaram. Então ela vira a mãe dos dragões. Ela e 3 dragões. É tipo, tu Pra quem não sabe, eu tenho 2 irmãs. Eu sou a mais velha. Então a minha mãe, ela tem 3 filhas. E acho que ela meio que se sentiu agora, tipo, renascida das cinzas com as 3 filhas na volta. Mas a gente é bem calminhas, eu juro. Muito. São leitoras, né? Bastante. Vamos lá. Então, acho que toda a nossa fúria a gente bota nos livros. As leitoras, com certeza. E aí, o que acontece? Essa guria, então, com os 3 dragões, acha esses guerreiros que foram completamente castrados e convence eles a ir juntos retomar esse reino, porque daí eles não vão ser mais escravos, eles vão ser soldados, mas livres. Aí eles topam, porque por enquanto eles estão sendo vendidos como escravos para senhores que ficam lutando entre si para ver quem consegue ter. Todo mundo luta entre si em qualquer um dos reinos, seja do lado de cá, seja do lado de lá do mar. Aí, então, tá eles indo com os guerreiros e os dragões pra Westeros. E tá vindo... Sabe o que eu lembrei? De quando eu contava história porque quando eu era pequenininha. Eu deitava na cama e contava as histórias. E agora tá invertido o papel. Gostei. Hoje quem escuta história sou eu. Gostei. Você pode ler também. As minhas eu lembro da cabeça. As minhas eu... Viu? Se eu gosto de histórias hoje em dia, a culpa é dela. Tinha uma história, todo dia à noite tinha uma história diferente. Às vezes não era diferente. Às vezes era a mesma história, contada de uma forma diferente. A magia dos escritores. Enfim. Então tá vindo os dragões. Vou fazer trilha sonora. E do outro lado tá vindo os zumbis de gelo. E eles estão lá se engalfinhando no meio daquele monte de todo mundo quer governar. Esse aqui é o livro 2, eu ainda não sei o que vai acontecer. Sinceramente, eu não lembro o que aconteceu no livro 1, que eu li uns 2 anos atrás. Eu já terminei de assistir toda a série. Então, vamos ver. Tô lendo esse aqui mais por curiosidade, porque eu prefiro sempre o livro do que as adaptações. E porque, sinceramente, o que foi aquele fim da série? Quem viu o último episódio de Game of Thrones já vai entender o que eu tô falando. Gente, aquilo não é possível. É só... Enfim, esses são os livros que eu separei pra ler nas férias de julho. Eu já li mais ou menos essa média de livros por mês em alguma época da minha vida. Já. Eu já não me lembro quando é que foi isso. Entre 14, 12. Foi a época que tu lia. Passava a noite lendo, passava no quarto às vezes, pra ir ao banheiro. E tava a Amanda lendo. Amanda tá fazendo só, Amanda? 3 horas da manhã. Tô lendo, vai dormir na hora de ler, minha filha. Diga-se de passagem, quando eu fui dormir às 3 da manhã, porque eu tava lendo um e-book. Então. Old habits don't die. Ó, e como eu falei no início do vídeo, esqueci disso. Como esse vídeo, ele tá saindo agora na semana do Dia Mundial do Rock, que é no dia 13, segunda-feira. E eu gosto muito de ler ouvindo música, e até por isso esse nosso cenário é diferente do dia de hoje. Eu fiz uma playlist de rock, que é basicamente uma trilha perfeita pra ler. Então eu separei músicas que eu gosto de ouvir quando eu tô lendo e deixei lá. Eu vou deixar o link do Spotify aqui na descrição do vídeo. E aí, quem quiser ir lá e curtir umas músicas enquanto estiver lendo, fica à disposição aí. A minha ideia é alimentando essa playlist ao longo do tempo. E enfim, eu gosto muito de ouvir essa playlist pra ler e escrever. Então foram músicas aí que eu fui descobrindo ao longo dos anos que não me desconcentram, mas que formam uma trilha sonora bacana para as histórias. Eu acho que é isso. Eu não sei se minha mãe tem mais alguma coisa pra dizer, gente. Essa pessoa foi que me incentivou muito a ler junto com meu pai. Então pra mim fazia muito sentido trazer ela aqui eventualmente nos vídeos. A ideia, à medida que ela for pegando mais leveza na frente das câmeras, vai fazer mais alguns vídeos de reacts. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui no vídeo, escreverem comentários. Eu gosto muito de responder os comentários de todos vocês. Se tiverem sugestões de conteúdos que queiram ver por aqui também,
Pode deixar no inbox. E se tiverem recadinhos pra deixar pra mamãe, eu passo depois. Bom, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!